O todo resulta num corpo com tantos alguns, uns com os outros, firmes no amor, ansiamos as promessas do Senhor. Unidos por conta de Cristo, focados na nossa missão, servir, amar e ensinar ao nosso irmão. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver, damos graças por Cristo nos salvar pela fé. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver. Seja feita a tua vontade para sempre. Amém. O todo resulta num corpo com tantos alguns, uns com os outros, firmes no amor, ansiamos as promessas do Senhor. Unidos por conta de Cristo, focados na nossa missão, servir, amar e ensinar ao nosso irmão. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver, damos graças por Cristo nos salvar pela fé. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver. Seja feita a tua vontade para sempre. Amém. Acreditamos no poder do Espírito Santo, que nos capacita para cumprir nossa missão. Acreditamos no poder do Espírito Santo, que nos capacita para cumprir nossa missão. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver, damos graças por Cristo nos salvar pela fé. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver. Seja feita a tua vontade para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, a paz do Senhor a você que nos acompanha na nossa live devocional. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos com você, levando o Evangelho pregado, cantado e orado, para que você seja edificado segundo a boa e santa palavra de Deus. Esse é um momento especial e nós estamos revisitando um sentimento no coração do promessista. Todo promessista, ele é unido, está em missão e é avivado pelo Espírito Santo. Todas as promessas em uma.
Foi isso que nós tratamos na Super Live no comecinho de agosto. Em todo este mês, pela graça de Deus, nós estamos falando sobre os eixos, ou sobre a igreja que nós sonhamos. Qual é a igreja que Deus tem colocado no meu coração e no seu coração? Todo promessista, ele quer uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja vibrante, uma igreja com louvores impactantes. Todo promessista gosta de um bom culto. Igrejas vivas, apaixonada por missões, uma igreja que planta igrejas, uma igreja que revitaliza igrejas, uma igreja que o mapa mundi está à frente dela. Ela enxerga o mundo como campo missionário. O bairro, a cidade, o estado, o país, ela enxerga o continente como campo missionário. Então, o nosso campo missionário é o mundo. Igreja viva, apaixonada por missões. Igreja fiel à Bíblia, fiel à palavra de Deus. Fidelidade bíblica. A igreja adventista da promessa é a igreja de um livro só, é a igreja da palavra de Deus, é a igreja que nós aprendemos a amar por conta da Bíblia. A Bíblia gera a igreja, a Bíblia cria a igreja. Então a nossa igreja é alicerçada na palavra. Você, meu irmão, minha irmã, pode falar com orgulho santo, você pode falar com o coração cheio de alegria, que a sua igreja é uma igreja bíblica. Falaremos também no sonho que nós temos para a igreja. A igreja é uma igreja que tem comunicação criativa. Hoje nós vamos falar sobre comunicação criativa. O Espírito Santo está usando meios, ferramentas para que o Evangelho seja pregado. Isso não é de hoje. O Espírito Santo usa desde Atos dos Apóstolos, quando ele vem com poder. Atos capítulo 2, todas as passagens que nós vemos, cumprindo então Atos 1:8, que seria Jerusalém até os confins da terra. O Espírito Santo utiliza de ferramentas, de maneiras, de abordagens criativas para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Porque o Espírito Santo tem um ministério que a gente chama ministério do holofote. Ele mostra Jesus, ele aponta para Jesus. E Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele iria mostrar ele ao mundo, falaria dele para o mundo. E o que o Espírito está fazendo nesse tempo? O que o Espírito está fazendo em 2020? Ele está mostrando Jesus para o mundo, para que o mundo seja convencido da corrupção, para que o mundo seja convencido que existe um Redentor, que existe um Salvador, e o Salvador é Jesus. Então o Espírito Santo usa todas as ferramentas disponíveis para o louvor da glória do Senhor e para a pregação do Evangelho. Hoje nós falaremos então sobre a comunicação criativa. E por que nós precisamos de uma comunicação criativa? Para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Mateus capítulo 24, verso 14, vai dizer o seguinte: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações da terra. Então virá o fim. Nós cremos que o fim vai chegar, meu irmão. Nós cremos que um dia a estrada vai chegar ao fim. E no final da estrada estará o nosso Redentor. No final da estrada estará Jesus. No final da história estará Jesus. Por que nós usamos a comunicação criativa? Para que o Evangelho seja proclamado em todos os lugares, para que a volta do Senhor Jesus aconteça. É isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. E hoje, pela graça de Deus, estamos recebendo na nossa live devocional o nosso pastor Felipe, que é o pastor de comunicação da nossa igreja. Pastor Felipe pastoreia uma igreja crescente em São Paulo, a igreja em Santana, uma igreja semeada num bairro aqui de São Paulo, na zona norte de São Paulo, que o Senhor Jesus está usando como instrumento para discipular, para batizar pessoas. Então hoje o pastor Felipe vai falar sobre comunicação criativa. Então, você vai agora mandar o link dessa devocional. Manda o link agora para o seu parente, para o seu irmão, manda o link agora para um colega, manda o link para aquela pessoa que você conheceu inesperadamente, mas você tem um contato no WhatsApp. Então você vai mandar o link e vai dizer assim: olha, veja este culto hoje, veja uma palavra de Deus para a sua vida, acompanhe este momento especial para a sua vida. E o Espírito Santo pode usar esse momento especial para tocar este coração, dobrando a cerviz, para que esta pessoa enxergue Jesus. É o ministério do holofote, é o Espírito Santo que vai, toca, modifica, e aí quando a pessoa se inclina, o que é que o Espírito Santo faz? Diz: olha, o Calvário,
Olhe para o Calvário. Olhe para o Redentor, e todos que olharem para o Redentor serão salvos e salvas pelo poder do Evangelho. Este é o ministério que o Espírito Santo está fazendo. Então, você pode ser missionário neste momento, missionária neste momento, enviando o link. Você pode, seja um missionário ou uma missionária. Vamos a Deus em oração? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Convide a sua família agora para orar com a gente. Feche os seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, nós estamos alegres, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja. Nós estamos alegres porque uma obra poderosa está acontecendo no coração desta igreja, Senhor. Esta igreja está se reapaixonando pela missão, pela pregação do Evangelho, pelo discipulado. Pai, eu peço ao Senhor que toque nos corações, que o Seu Espírito Santo esteja tocando nos corações, inclinando os corações, para enxergarmos o poderoso Jesus, que Jesus seja grande na Igreja Adventista da Promessa, que Jesus seja notado na Igreja Adventista da Promessa, que possamos cantar sobre Ele, pregar sobre Ele, orar nele, que possamos proclamar o Evangelho dele, e assim as pessoas chegarão ao conhecimento da verdade. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, como é bom chegar na Tua presença e saber que o Senhor está fazendo uma grande obra, e o Senhor usa homens e mulheres simples como nós, para proclamar o Evangelho eterno, que esteve oculto nos tempos passados, mas fora revelado na cruz do Calvário. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti pelo tão grande Evangelho. Use o pastor Felipe nesse momento de pregação, para que a palavra seja proclamada, para que o Evangelho chegue no santo propósito que o Senhor estabeleceu para este culto, e que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. O seu coração, o coração da Trindade, o Senhor está inclinado para este mundo no sentido de atender o plano eterno da cruz, de salvar pessoas. Traga pessoas, Senhor, para a Igreja Adventista da Promessa. Use esta igreja, Senhor, esta igreja que o Senhor trouxe à existência, para que ela seja instrumento de salvação. Eu oro pelos méritos da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor cantada, depois nós estaremos ouvindo a pregação da palavra do Senhor. No final eu volto para orar por você, por sua igreja, por sua família. Então vamos cantar, vamos participar desse momento tão especial de culto ao nosso Deus em Cristo Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que Te quero, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que Te quero, me derramar,
dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que te quero, me derramar, dizer que és formoso. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão conectados conosco nessa transmissão da live devocional da nossa igreja. É um prazer para mim poder hoje ter o privilégio de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os nossos irmãos. Hoje nós vamos continuar as nossas reflexões baseado na série de mensagens que nós estamos estudando e refletindo nesse mês de agosto. A igreja que sonhamos, a igreja que sonhamos. Nós já vimos até aqui que a igreja que sonhamos é uma igreja viva, é uma igreja repleta da presença e do poder do Espírito Santo.
Nós vimos até aqui que a igreja que nós sonhamos é uma igreja apaixonada por missões. Na semana passada, nós refletimos e vimos que a igreja que nós sonhamos é uma igreja fiel à Bíblia. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos refletir sobre esse tema. A igreja que nós sonhamos é uma igreja que se comunica criativamente. Eu queria, antes de iniciar a nossa reflexão e conduzir você a um pensamento baseado nas Escrituras, eu quero orar com você pedindo a bênção de Deus sobre nós, para que esse tempo que nós vamos passar juntos aqui possa promover edificação nos nossos corações. Aí onde você está mesmo, feche os seus olhos e acompanhe um tempo de oração comigo, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra que já foi lida nessa noite. Te louvamos, Senhor, pelos louvores que foram entoados ao Senhor, porque o Senhor é digno e é merecedor da nossa gratidão, do nosso louvor. Agradecemos ao Senhor também por cada irmão e irmã que está conectado conosco nessa transmissão, acompanhando, Senhor, essa série de reflexões, onde nós estamos colocando diante do Senhor e da Tua igreja aspectos, Senhor, da igreja que nós sonhamos à luz das Escrituras. Nós pedimos ao Senhor nesse momento que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo de reflexão da Tua palavra e que ao final desse momento, Senhor, o nosso coração esteja cheio do Teu Espírito Santo, repleto da Tua presença, a fim de que possamos comunicar e compartilhar o Teu Evangelho de maneira criativa em que o Seu nome seja glorificado. É a nossa oração, meu Deus. Pedimos pelos méritos de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Nós estamos, então, nessa série de mensagens falando sobre a igreja dos nossos sonhos, a igreja que nós sonhamos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que aparentemente é um tema não tão percebido no contexto das igrejas. Mas a criatividade é uma característica da igreja do Novo Testamento, é uma característica do povo de Deus. E por que nós podemos dizer que a igreja que nós sonhamos é uma igreja que comunica o Evangelho de Jesus de maneira criativa? Em primeiro lugar, porque o nosso Deus é um Deus criativo. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. O Deus das Escrituras, Ele é um Deus criativo, Ele é um Deus criador, Ele é um Deus que tem a capacidade, o poder, o atributo de criar. E a gente poderia, ao olhar para a Escritura, perceber que a criatividade é um atributo comunicável de Deus. E o que é um atributo comunicável de Deus? É uma qualidade que Deus tem e Ele compartilha com as suas criaturas, com os seres humanos. Isso é um atributo comunicável de Deus. Deus é um ser criador, por excelência, faz parte da natureza de Deus, ser criativo. E Ele compartilhou esse atributo com os seres humanos. Então Deus tem atributos comunicáveis e Ele comunica esses atributos com os seres humanos. Você quer ver um outro exemplo? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Sendo Deus amor, Ele compartilha esse atributo com os seres humanos. Então nós, seres humanos, por conta da graça e da misericórdia de Deus, recebemos dele a capacidade de amar as pessoas. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é justo. E por causa disso, Ele compartilha esse atributo comunicável conosco. Por esse motivo, nós, seres humanos, temos a capacidade de ter atos de justiça. Você pode perceber, na relação dos seres humanos, nós temos essa capacidade de, em alguns momentos, exercermos justiça. A Bíblia vai dizer que o Deus da Bíblia é um Deus misericordioso. E Ele compartilha esse atributo com os seres humanos. E é por esse motivo que nós, seres humanos, temos a capacidade de ter atos de misericórdia.
O Deus da Bíblia é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão justo, tão amoroso, que Ele compartilha desses atributos divinos com os seres humanos. Como nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que um dos atributos de Deus é ser criativo, é um Deus criador, e Ele também compartilhou esse atributo com seus filhos, com os seres humanos, com os seres criados. A Bíblia nos ensina que o ser humano tem agora a capacidade criativa que foi dada por Deus. A grande questão, irmãos, é que Deus, ao criar os seres humanos, ao criar a mim, ao criar você, Ele nos presenteou com esses atributos, com essa centelha divina que faz parte da nossa vida. Nós podemos amar, o amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, essa expressão linda de amor é fruto da graça de Deus. Os atos de justiça e bondade que você tem são frutos da graça de Deus. A misericórdia que nós exercemos de uns para com os outros, para com aqueles que mais precisam, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. O problema é que a Bíblia vai dizer que quando o pecado entra no mundo, o pecado causa uma desordem na existência dos seres humanos. E quando o pecado entra na vida dos seres humanos por meio de Adão, em seu pecado original, a Bíblia vai dizer que agora esses atributos sofreram alterações significativas. Agora, por conta do pecado, o ser humano sofre e não consegue usar desses atributos sempre para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos ainda que ele sabe que nele não há nada de bom habitando, porque o apóstolo Paulo tem essa consciência de que o pecado trouxe consequências gravíssimas para nós enquanto seres humanos. E os atributos divinos que foram compartilhados conosco na criação de todas as coisas, agora eles também sofrem alterações. Por isso nós podemos dizer que o amor do ser humano no tempo em que nós vivemos é um amor doente. Porque nós sabemos que existem seres humanos com uma capacidade de amar outros de forma profunda. Entretanto, nós não podemos negar que nós vivemos em uma sociedade que falta amor. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A consequência do pecado sobre a vida do ser humano é um esfriamento desse amor. Por exemplo, por isso nós podemos perceber a injustiça sendo alavancada na sociedade onde nós vivemos. Deus é justo e Ele compartilhou esse atributo com os seres humanos, só que o pecado borrou a nossa relação com a justiça. E agora, por conta do pecado, eu e você, somos afetados por isso e vivemos numa sociedade onde a injustiça impera, onde algumas pessoas exploram outras pessoas. Isso é fruto do pecado. Agora, a justiça, ela é exercida de maneira parcial. Nós podemos ver atos de justiça na humanidade, entretanto, nós não podemos negar que vivemos numa sociedade de corrupção, onde as pessoas, e muitas pessoas, agem de maneira injusta, preocupadas apenas consigo mesmo. Olhando para as Escrituras, nós conseguimos perceber por que no nosso tempo falta misericórdia. Porque Deus, sendo misericordioso, compartilha esse atributo com os seres humanos. Entretanto, o pecado, ao entrar na história do ser humano, o pecado faz com que o ser humano perca a capacidade plena de exercer misericórdia. E aí nós vemos, na nossa geração, pessoas que não são misericordiosas, que não se importam com o menos favorecido, pessoas que têm uma postura diante daqueles que mais precisam, indiferente. Isso é fruto do pecado. O pecado bagunçou a nossa experiência de vida. E é isso que as Escrituras vão dizer.
E o pecado afetou não só a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de exercer justiça, a nossa capacidade de exercer misericórdia, mas o pecado também afetou a nossa capacidade de sermos criativos. Porque se a criatividade é um atributo de Deus, e Ele compartilha esse atributo conosco, com os seres humanos, e quando o pecado entra na vida, na história dos seres humanos, certamente, irmãos, a nossa capacidade de criar para a glória de Deus foi afetada. Os seres humanos ainda criam, assim como amam, assim como exercem justiça, assim como são misericordiosos. Entretanto, a criação do ser humano nem sempre é para a glória de Deus. O ser humano não cria tudo o que faz para glorificar a Deus. Você quer ver um exemplo prático? A internet. A internet é uma criação do ser humano. Entretanto, ela pode ser usada para a glória de Deus ou não. Você pode ter um acesso na internet a coisas que não glorificam a Deus. Entretanto, você pode ter experiências e oportunidades de glorificar a Deus com essa criação. O fato é que o pecado afetou a nossa vida, a nossa capacidade de glorificar a Deus com a nossa existência. E aí, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos a beleza do Evangelho. O Evangelho ele se faz belo por quê? Porque quando Jesus Cristo vem ao mundo, essa é a obra de Jesus. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele está completando essa obra e incentivando ainda mais essa obra de restauração na vida dos seres humanos. Esse é o Evangelho de Jesus. Que Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar todas as coisas. Jesus está restaurando as nossas capacidades espirituais, humanas, dadas por Deus, para que nós assim possamos glorificá-lo com a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 19, o seguinte: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. Ele tinha consciência de que Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele está restaurando todas as coisas. Essa é a obra de Jesus. É por isso que nós podemos dizer que sonhamos com uma igreja que se comunica criativamente. Por quê? Porque nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, sendo alcançados pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos uma nova postura diante da vida. A nossa capacidade de viver a existência daquilo que Deus nos presenteou na criação, ela fica muito mais próxima daquilo que glorifica a Deus. Por isso nós dizemos tranquilamente, nós sonhamos sim com uma igreja que comunica o Evangelho de Jesus a outras pessoas de maneira criativa, porque o nosso Deus é um Deus criador e porque em Cristo todas as coisas estão sendo restauradas. Nós sonhamos com uma igreja que comunica o Evangelho, que apresenta o Evangelho a outras pessoas de maneira criativa. E eu queria ilustrar essa verdade, olhando com você rapidamente para um texto do Novo Testamento. Eu queria ler com você Marcos, capítulo 2, para que nós pudéssemos usar esse texto como uma ilustração dessa verdade, de quando a fé em Jesus Cristo entra no nosso coração, quando somos preenchidos pela presença do Espírito Santo, nós podemos usar da criatividade para comunicar o Evangelho de Jesus e para conduzir pessoas a Jesus Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 5. Se você puder, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim o texto: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava.
e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Versículo 5. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os seus pecados. Perdoado estão os seus pecados. Esse texto de Marcos capítulo 2 é uma ilustração prática dessa verdade de que quando o evangelho de Jesus nos alcança, a fé em Jesus nos alcança, nós podemos conduzir pessoas a Jesus Cristo de maneira criativa. A cena descrita pelo evangelista Marcos é a seguinte: Jesus está na cidade de Cafarnaum. E ao pregar na cidade de Cafarnaum, a fama de Jesus já havia corrido toda a região. Uma multidão se aglomera em torno de Jesus Cristo, a ponto do texto dizer que não havia lugar nem junto à porta, a casa estava tomada. E o texto bíblico diz que chegou 4 pessoas, 4 homens, carregando um paralítico. E eles, por conta da multidão, não conseguiram, obviamente, se aproximar de Jesus. Só que eles tiveram uma ideia. E a ideia deles foram conduzir esse homem até o telhado, a fim de que eles conseguissem abrir o telhado, descer esse homem para que ele tivesse um encontro com Jesus. A Bíblia diz que isso aconteceu. A cena descrita é exatamente essa. Esses homens subindo no telhado daquela casa onde Jesus estava, retirando aquele telhado, baixando aquele paralítico, e Jesus tendo um encontro com aquele homem, e aquele homem tendo um encontro com Jesus. A história é uma história edificante, ainda que inusitada, porque quando Jesus vê aquele homem, ele rapidamente percebe a fé daqueles amigos que haviam conduzido ele até ali. E Jesus diz para ele o seguinte: Filho, perdoado estão os seus pecados. O texto vai continuar, e do versículo 6 ao versículo 8, você vai perceber algumas críticas dos mestres da lei, dos fariseus, criticando Jesus exatamente porque Jesus havia dito que o pecado daquele paralítico havia sido perdoado. Mas Jesus não se importa com essas críticas e conclui a sua ação poderosa na vida daquele paralítico. Jesus diz para ele que ele tinha poder não só para perdoar pecados, como tinha poder também para dizer: levanta e anda. É isso que acontece no texto bíblico. Jesus Cristo ordena aquele paralítico que ele levante e que ele tome a sua maca e que ele ande. Diante de nós está um milagre extraordinário, mas eu queria chamar a sua atenção para a atitude desses 4 amigos que conduziram uma pessoa até Jesus Cristo de maneira criativa, exatamente porque tinham fé no coração. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como nós podemos fazer como igreja para comunicar o evangelho de maneira criativa? E olhando para esse texto, eu gostaria de sugerir algumas ações que podem te ajudar na caminhada cristã, na sua caminhada cristã, a agir de forma criativa para glorificar o nome de Deus e para conduzir pessoas até Jesus. Quando eu olho para esse texto, em primeiro lugar, eu entendo que para que nós possamos ser uma igreja que comunica o evangelho criativamente, que nós possamos ser uma igreja que conduz pessoas de maneira criativa a Jesus Cristo, nós precisamos conhecer o nosso contexto e ficar atento às oportunidades. Você quer ser um cristão criativo na comunicação do evangelho? Eu te desafio a conhecer o contexto que você serve a Deus e ficar atento às oportunidades. E como eu consigo ver isso nesse texto? Segundo alguns estudiosos, as casas em Cafarnaum nesse período eram construídas de pedras, eram forradas com palha sobre o teto e barro sobre o teto. E alguns estudiosos vão dizer que as casas construídas nesse período em Cafarnaum, por ter esse formato de construção, sempre havia uma escada em volta da casa, a fim de que os proprietários rapidamente tivessem acesso ao telhado, ao teto da casa. O texto não diz como eles fizeram isso, como eles levaram o seu amigo até o telhado daquela casa onde Jesus estava. Mas o fato é, isso é inegável, pela rapidez como esses homens agiram, pela dinâmica que o texto nos apresenta acerca da ação deles, por essa engenhosidade que eles fizeram aqui para conduzir o seu amigo até Jesus. É
inequívoco que esses homens conheciam o ambiente onde eles estavam, que eles conheciam o contexto onde eles estavam. Eles sabiam das possibilidades que eles tinham. Eles sabiam como eles poderiam fazer para burlar aquilo que era comum e natural e levar aquele amigo deles a ter o encontro com Jesus. Então, quando eu olho para a experiência desses 4 homens, eu consigo perceber isso. Certamente eles conheciam o contexto onde eles estavam diante de Jesus. E rapidamente pegam ali, não sei se uma escada, o texto não diz. Não sei qual foi a artimanha que eles utilizaram. Mas o fato é que eles tinham habilidade e conheciam a situação, dominavam a situação para que pudessem fazer isso. Por isso, irmãos, eu acredito que nós precisamos conhecer o contexto em que servimos a Deus. Nós precisamos saber onde nós estamos pisando. Nós precisamos ter noção daquilo que as pessoas que estão ao nosso redor ouvem, escutam, assistem, compartilham, para que nós possamos utilizar essas experiências como ponte de contato para a pregação do Evangelho. Um exemplo claro disso nós vemos em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está na cidade de Atenas, e andando pela cidade ele percebe que tem um altar, que eles denominam que esse altar é ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele usa exatamente essa expressão. Caminhando pela cidade, eu observei, eu vi o contexto, eu vi a cidade. O apóstolo Paulo, ele transmite isso para a gente. E ao ouvir e ver ouvir o que as pessoas falavam e ver a cidade, ele percebeu aquele altar ao Deus desconhecido. E aquilo foi o ponto de contato que o apóstolo Paulo usou para apresentar Jesus Cristo àquela cidade. Ou seja, o apóstolo Paulo observou o contexto e aproveitou a oportunidade. Eu penso que Deus nos desafia a isso, a observar o nosso contexto e aproveitar as oportunidades. Queridos irmãos, uma igreja criativa, ela precisa estar conectada, ela precisa estar atenta ao contexto em que ela está inserida. E ela precisa ser sagaz, astuta, no bom sentido dessa expressão, para conectar as pessoas a Jesus Cristo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu estudava em escola pública e na escola sempre servia a merenda. Mas eu nunca gostei muito de me alimentar com a merenda da escola, não era uma merenda assim bem feitinha, e eu não tinha costume de comer na merenda da escola. Entretanto, eu voltava para casa assim, sempre extremamente faminto. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu chegava em casa, meio-dia, morrendo de fome, a minha mãe usava a seguinte estratégia para me falar de Jesus. Porque a vida de um adolescente é muito corrida. Adolescente não tem tempo para conversar com o pai, com a mãe, ele fica correndo. E aí quando eu chegava da escola ali, faminto, a minha mãe colocava o prato de comida sobre a mesa, fazia aquele ovinho com gema mole, que eu gosto muito. Enquanto eu comia, ela colocava uma pregação para que eu pudesse ouvir. Era o momento que ela tinha para me falar de Jesus, para apresentar Jesus a mim. Enquanto eu comia, eu ouvia as palavras, os pregadores falando, mensagens sendo ministradas. Isso é uma estratégia, é aproveitar uma oportunidade. Mal sabe minha mãe, de vez em quando eu falo isso para ela, o quão bem essas pregações me fizeram. Essas pregações transformaram a minha vida. Porque enquanto eu comia uma comida que alimenta o corpo físico, espiritualmente o Espírito Santo ia me alimentando por meio da estratégia, da oportunidade que foi aproveitada por uma discípula de Jesus. Nós precisamos, irmãos, entender que as oportunidades precisam ser aproveitadas e elas só podem ser aproveitadas com inteligência, com contundência, quando nós entendemos o contexto em que estamos inseridos. Segundo desafio, ou melhor dizendo, segunda verdade que eu enxergo nesse texto, é que se nós queremos ter uma igreja que se comunica criativamente e que conduz pessoas de maneira criativa a Cristo, nós precisamos tomar atitudes
ousadas para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu consigo enxergar isso claramente na história desses 4 amigos que conduziram esse paralítico até Jesus. O texto vai dizer que a casa estava lotada, ou seja, não tinha lugar para que eles pudessem levar ou conduzir o seu amigo até Jesus. E a cena é exatamente essa, uma casa lotada, uma multidão em volta da casa e esses 4 amigos carregando o seu amigo paralítico. E aí eu queria sugerir aqui algumas opções de ação que eles poderiam ter naquele momento. Por exemplo, eles poderiam fazer o seguinte, eles poderiam bater no ombro do amigo da frente e dizer assim, olha, por favor, me dá licença, que eu quero levar o meu amigo paralítico até Jesus. Mas imagine você se essa opção seria possível, uma vez que Jesus tinha uma fama muito grande, muitas pessoas doentes iriam atrás de Jesus. Certamente essa opção não era uma opção viável. Uma segunda opção que esses homens tinham era ligar para a prefeitura de Cafarnaum e perguntar se naquele ambiente onde Jesus estava não havia um assento reservado para deficiente. Obviamente isso seria impossível, porque nessa época não havia as leis que, graças a Deus, hoje existem no nosso país, no mundo, em relação aos deficientes. Eles não poderiam fazer isso porque não havia espaço reservado para doentes, para paralíticos ou pessoas com algum tipo de deficiência. Então, quando você olha para a cena desse episódio de Marcos capítulo 2, você vê circunstâncias improváveis. Qual é a alternativa que eles teriam? Qual atitude eles teriam? Bater no ombro do amigo da frente? Ligar para a prefeitura de Cafarnaum? Seria algo impossível, obviamente. Mas o que eles fazem? O que você faria nessa situação? Esses homens tomam uma atitude ousada. E que atitude foi essa? Eles conduzem o seu amigo até o teto da casa. Eles arrancam o teto da casa. Imagine você a situação que esses homens tiveram que enfrentar para que o seu amigo tivesse um encontro com Jesus Cristo. Eles tiveram uma atitude ousada. Ninguém estaria esperando isso. Mas eles ousaram porque eles criam que Jesus Cristo podia transformar a vida daquele amigo deles. Eles não foram tímidos, eles não foram acanhados, eles não foram medrosos, eles foram ousados. Por quê? Porque eles queriam proclamar o Evangelho de Jesus. Criatividade e timidez não combinam. O apóstolo João vai escrever no Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Se nós queremos ser uma igreja que se comunica criativamente, nós precisamos ousar nas nossas ações para pregar o Evangelho. E ousar aqui não no sentido de fazer coisas estranhas, como alguns pregadores fazem no nosso tempo, que eles se vestem de super-heróis, sobem nos púlpitos só para alcançar um público XYZ. Ousar não é isso. Ousar não é se colocar uma fantasia para atrair um determinado público-alvo. Ousar no contexto desse texto, para mim, tem a ver com se autonegar. Ousar tem a ver com você abrir mão da sua estrutura. Ousar nesse sentido tem a ver com a possibilidade de você negar a si mesmo. Ousar tem a ver com sair da sua zona de conforto. É isso que Jesus está nos ensinando, pelo menos para mim, nessa noite. Que se nós queremos ter uma igreja que se comunica criativamente, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos ousar, nós precisamos ir um pouco além, nós precisamos romper algumas barreiras que nos impedem de comunicar o Evangelho de Jesus de forma clara, de forma criativa a outras pessoas. E pasmem vocês, Jesus nos chama para sermos ousados, sermos criativos, negarmos a nós mesmos, abrirmos mãos de alguns benefícios, sairmos da nossa zona de conforto. Ele faz tudo isso e nos pede para que ainda mantenhamos de forma clara, de forma tranquila, o nosso anonimato. Se eu perguntasse para você qual é o nome desses 4 amigos que levaram esse paralítico até Jesus, você não conseguiria me responder, porque nenhum dos evangelhos, nem Lucas,
nem Marcos e nem Mateus fala o nome deles. Esses homens são anônimos. Eles se dedicam, eles saem da zona de conforto deles, eles ousam, mas não esperando uma recompensa em troca. Terminou o culto aqui, o pastor não citou o nome deles. O nome deles não saiu no boletim da igreja. Esses homens estavam aqui fazendo o que eles estavam fazendo porque eles acreditavam que era a missão que Deus havia dado para eles. Eles não esperavam o tapinhas nas costas ou reconhecimento das pessoas. Eles fizeram isso por amor ao Evangelho. E o desafio que esse texto nos apresenta é usarmos para proclamar o Evangelho sem esperar absolutamente nada em troca. Uma igreja criativa, ela não é criativa para ser reconhecida. Nós não queremos aplausos pela nossa criatividade. O nosso desafio é que a nossa criatividade glorifique a Jesus. E por fim, o que eu aprendo nesse texto e como ele nos desafia a termos uma igreja criativa. Em terceiro lugar, esse texto me ensina que para que nós tenhamos uma igreja criativa e que comunica o Evangelho de maneira criativa, nós devemos crer no poder de Deus. Crer no poder de Deus. Versículo 5 do capítulo 2 de Marcos diz assim: E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. O que me chama a atenção nesse texto do versículo 5 é exatamente a expressão: e vendo-lhe Jesus a fé. O texto não diz que Jesus viu a fé do paralítico. O texto diz que Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. Jesus não viu a fé do paralítico, mas viu a fé dos seus amigos. Nós poderíamos dizer que Jesus viu a fé da igreja. Jesus, vendo a igreja ter uma postura de fé, declara para aquele paralítico: perdoados estão os seus pecados. E não é curioso que Jesus não tenha dito para um paralítico, como a sua primeira frase, levanta e anda? Não é interessante olhar para o texto e perceber Jesus falando assim: olha, perdoado estão os teus pecados. Sabe por que Jesus diz isso? Porque o maior problema desse paralítico não era a sua paralisia. O maior problema desse paralítico era o pecado que estava ontologicamente no seu coração. E esse pecado o afastava de Deus. E a primeira sentença de Jesus para esse homem, depois de ver a fé dos seus amigos, é: perdoado estão os seus pecados. Isso nos ensina, irmãos, que as pessoas que estão no mundo e que sofrem das mais diversas mazelas desse mundo, talvez as maiores dificuldades não sejam físicas, não sejam relacionadas à sua saúde, mas sim relacionadas ao seu coração. O maior problema dos seres humanos não é um problema físico. O maior problema desse homem aqui não era a paralisia do seu corpo, mas era a paralisia do seu coração, a paralisia da sua alma. Por isso que Jesus fala: perdoado estão os seus pecados. Jesus curou um homem. Jesus libertou um homem. Jesus mudou a história de um homem, porque os seus amigos simplesmente creram nele. Por isso, uma igreja que quer se comunicar criativamente, que sonha com isso, precisa crer no poder de Jesus. Precisa confiar no poder glorioso de Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar que aquelas pessoas que são alvo da nossa pregação, elas podem sim serem transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Você precisa crer que o seu amigo, que o seu parente, que o seu filho, que o seu esposo, que a sua esposa pode ser alcançado pelo poder de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você nessa noite é se você crê. Se você crê no poder de Deus. E eu quero concluir essa mensagem desafiando você a exatamente a isso. A crer. Crer que Jesus Cristo pode transformar toda e qualquer situação
que algum amigo, parente, familiar seu esteja enfrentando. Ele pode, porque todo o poder está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, se você crê que Ele pode transformar a história de pessoas por meio da pregação, então, meu irmão, minha irmã, use a sua criatividade para conduzir pessoas até Jesus. Use a sua criatividade para levar Jesus até as pessoas. Faça como esses homens fizeram, conheçam o seu contexto e aproveite as oportunidades. Essas pessoas que você quer alcançar por meio da pregação do Evangelho, essas pessoas que você quer que recebam curas por parte de Jesus Cristo, que sejam transformadas por parte de Jesus Cristo. Que tipo de música essas pessoas gostam? Que tipo de livros elas gostam de ler? Que tipo de filme elas gostam de assistir? Utilize essas expressões como ponto de contato para apresentar Jesus a elas, para mostrar que a vida delas podem ser transformadas por Jesus Cristo. Não fique enclausulado na sua bolha cristã, mas dê um passo adiante, perceba o mundo ao seu redor. Entenda aquilo que as pessoas que você quer alcançar, elas precisam, elas gostam. E faça desses momentos pontos de contato para a pregação do Evangelho. Seja ousado na pregação do Evangelho. Não fique esperando uma conspiração cósmica acontecer. Não fique esperando tudo acontecer à sua volta para que aquilo que você espera que o seu amigo, que o seu familiar, que o seu parente ouça acerca de Jesus aconteça. Tome uma atitude ousada. Faça algo que talvez não seja tão conveniente a você, tão comum a você. Rompa as barreiras. Ligue para o seu irmão, para a sua irmã e diga que você quer almoçar com ele, com ela, e fale de Jesus para eles. Vá visitar os seus pais, os seus parentes, aqueles que estão longe de Jesus. Chame o seu amigo para comer uma pizza. Ligue para ele e fale de Jesus para ele. Seja ousado. Não fique inerte esperando que Jesus transforme uma realidade, uma situação. Ele pode fazer isso, você não crê? Mas ele precisa de pessoas ousadas, pessoas que dão um passo adiante. Por fim, faça isso com fé. Faça isso porque você crê no poder de Jesus. Nós queremos ser uma igreja que comunica criativamente, não pela nossa capacidade de se comunicar, porque nós somos pessoas simples. Nós costumamos brincar aqui que nós somos da roça. Nós não somos pessoas preparadas, treinadas, às vezes para fazer aquilo que agrada a todo mundo. Mas nós temos fé em Jesus Cristo. Nós acreditamos que Ele pode usar as nossas estranhices às vezes, o nosso jeito de ser simples, para alcançar pessoas, porque o poder não está em quem comunica, o poder está na mensagem que é pregada, o poder não está na nossa criatividade, o poder está na ação do Espírito Santo. E eu gostaria que você lembrasse disso. Vá em direção às pessoas, mas com fé, sabendo que é Jesus Cristo que vai à sua frente. É Ele que vai dizer assim: olha, eu vejo a sua fé. E por ver a sua fé, igreja adventista da promessa, por ver a sua postura, por ver a sua ousadia, eu vou mover as circunstâncias, eu vou transformar vidas para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus. Não é para o reconhecimento humano, não é para a glória humana, mas é para que Cristo seja glorificado. Nós não estamos em busca de honras e méritos e glórias para os seres humanos. Na igreja adventista da promessa, um apenas merece ser louvado, glorificado, e esse alguém é Jesus Cristo. E Jesus conta com você, conta com você. Conta com você para que essa mensagem de transformação, de renovação, alcance as pessoas. Quero orar com você. E nessa oração, eu quero pedir a Deus que nos ajude a superar as nossas limitações, para que possamos comunicar o Evangelho de maneira criativa. Feche seus olhos, em nome de Jesus.
Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos pela tua palavra que é poderosa. Porque a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito dela. E nesse momento, Senhor, mesmo diante de todas as limitações, nós cremos que essa palavra falou ao coração de irmãos e irmãs, que às vezes ficam acanhados, tímidos, diante, Senhor Deus, da missão que o Senhor colocou para a tua igreja. Mas ajuda-nos, meu Deus, nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a abrir o olho para enxergar aquilo que está à nossa volta e aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Algumas pessoas estão pensando que a pandemia é só um problema, mas pode ser também uma oportunidade, Jesus. Uma oportunidade para levarmos o Teu Evangelho a pessoas que talvez nunca ouviriam da nossa boca o Teu Evangelho. Senhor, ajuda-nos, meu Deus, em nome de Jesus, a ter ousadia na pregação do Teu Evangelho. Tira do nosso coração toda a timidez, tudo aquilo que nos afasta do Senhor e da Tua missão. Ajuda a igreja adventista da promessa, os pastores, os líderes, os jovens, as irmãs, os irmãos, os idosos, as crianças, a todos, Senhor, serem ousados na pregação do Evangelho, a fazer aquilo que naturalmente não fariam, ainda que isso custe sairmos da nossa zona de conforto. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos ousados e ajuda-nos a fazermos tudo isso por fé que o Senhor está restaurando o mundo. Por fé que não há caso perdido para o Senhor. Por fé que não há situação que o Senhor não possa transformar. Usa-nos, Senhor, porque nós cremos no poder da Tua palavra e no poder do Teu Evangelho. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio.
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Ouvimos a palavra de Deus pregada. Agora nós vamos entrar mais uma vez na presença de Deus em oração. Nós vamos orar por sua vida. Você que acredita no que foi pregado, acredita nessa palavra, nós vamos orar por sua vida, nós vamos orar pelo pedido que você tem feito. Nós vamos colocar a nossa igreja diante de Deus, as pessoas que trabalham na nossa igreja, voluntariamente nas igrejas locais, para que o coração dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, adolescentes, jovens, crianças, sejam impactados pelo poderoso Evangelho. Essa é a igreja que nós sonhamos, essa é a igreja que o pastor Felipe pregou, uma igreja que compartilha o Evangelho com criatividade, na expectativa que o poder não é o vaso, é o tesouro que está dentro do vaso, é a mensagem que é proclamada. Vamos a Deus em oração? Pai de amor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento por todas as pessoas que nos acompanham, pessoas que estão passando por situação difícil, pessoas que estão passando, ó Deus, por enfermidades, desemprego, problemas de natureza emocional, pessoas que estão com dúvidas na fé. Eu oro por todas elas. O Senhor conhece cada um dos teus filhos e filhas. Eu oro por todos eles neste momento especial. Pai de amor, eu peço que o Senhor nos dê a graça de vivermos esse Evangelho. Que sejamos uma igreja que vive o Evangelho no temor do Senhor, que vive o Evangelho na dependência do Senhor. Que as pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho através da igreja adventista da promessa, através deste povo levantado para pregar o Evangelho. Usa, meu Deus, os pastores do Brasil, fora do Brasil. Nós temos pastores espalhados por muitos municípios neste país. Use, Senhor, a esses pastores, seus familiares. Use aqueles que pregam o Evangelho todas as semanas nesta igreja, para que sejam instrumentos da tua vontade. Eu oro, meu Deus, agora, para que a pregação da tua palavra seja eficaz na vida daqueles que não te conhecem, e muitos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Pai de amor, nós oramos, não por nós, mas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos caminhar para o término do nosso culto de adoração a Deus, culto em que o seu coração é consolado por conta da palavra de Deus, cantada, pregada, orada. Quero agradecer ao pastor Felipe por trazer a palavra nesse momento tão especial, e eu estava devendo para vocês uma informação. Quais são as cidades que nos acompanham na nossa live das quintas-feiras?
qual é a cidade onde nós temos mais pessoas conectadas na nossa live de quinta-feira? É a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a cidade onde nós temos mais pessoas acompanhando a nossa programação da quinta-feira. Agora, a segunda cidade, São Paulo, já era até previsível. É onde nós temos muitos adventistas da promessa. A segunda cidade é Curitiba, capital do Paraná. Segunda cidade onde nós temos mais pessoas acompanhando a nossa live de quinta-feira. Mas você está desafiado, quem sabe a tua cidade também, onde nós temos muitos promessistas. Você também pode ser missionário e missionária, enviando o link para que muitas pessoas participem deste culto especial. Então nós temos São Paulo e Curitiba, são as duas cidades onde nós temos mais pessoas nos acompanhando às quintas-feiras. Obrigado a todos vocês, especialmente a cidade de São Paulo, Curitiba, onde os promessistas estão nos acompanhando. Na live passada, quando eu falei sobre a Natália, que ela nos ajuda aqui interpretando, eu falei linguagem de sinais, mas eu só quero corrigir, é língua brasileira de sinais, tá joia? Correção feita. Hoje, às 21h30, nós temos a nossa programação com empreendedores e empreendedoras. Acompanhe então, pastor Daniel Fresco, pastor José Carlos, o staff da Secretaria de Empreendedores. Acompanhe nossas programações, sábado às 9 horas, horário de Brasília, Escola Bíblica Especial, segunda-feira, texto e contexto, e sempre às quintas-feiras nós temos o nosso encontro aqui, a nossa live devocional. Obrigado a você que nos acompanha. Caminhando para o final, eu gostaria de deixar aqui para vocês informações que têm enchido o meu coração nesses dias. Nós começamos a gestão e muitas coisas nós tivemos que decidir, tomadas de decisões difíceis, ajustes, coisas que vocês sabem que são pertinentes à administração. Mas o sonho do meu coração é que o Evangelho de Jesus chegue a muitos lugares, que a Igreja Adventista da Promessa plante igrejas, que ela semeie o poderoso Evangelho de Jesus, esse Evangelho que o pastor Felipe pregou para a gente hoje. E a gente começou a tratar de um tema que logo vai chegar para vocês, plantação de igrejas nesta nossa gestão. O meu coração está cheio de expectativa. A Junta de Missões está envolvida nesse projeto. Nós temos uma comissão de plantação e revitalização de igrejas, que nesta semana a gente começou a debater sobre a plantação de igrejas no Brasil e fora do Brasil. Então nosso coração está cheio de esperança, Irmãos e irmãs, eu sou adventista da promessa nato, eu nasci na nossa igreja. Meus pais já eram crentes da promessa. Eu me lembro quando eu era pequeno, talvez ali 5, 6 anos, debaixo do banco da igreja, ainda criança, aquelas vigílias poderosas que começavam às 20 horas, às 8 da noite, vilarejo. Os irmãos chegavam de 10, 15, 20 quilômetros, eles vinham a pé, outros de carro, outros de bicicleta, outros com tração animal. E a vigília começava, aquelas vigílias com aqueles louvores conversionistas, louvores de avivamento. Então, eu me lembro ainda daqueles louvores sendo cantados pelos irmãos. Eu já estava cochilando debaixo do banco da igreja, num colchãozinho que a minha mãe colocava, as outras mães colocavam também, e ali a gente cochilando, eu ouvia, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados foram colocados no Calvário. Louvores de avivamento, louvores de conversão. E a gente cresceu nessa expectativa de uma igreja poderosa. Para mim, ser pentecostal é ter um estilo de vida, ter um jeito de ser impetuoso pelo Espírito. É o Espírito que empurra. Mas isso foi forjado naqueles louvores.
Depois, quando eu entrei no seminário da igreja, comecei a estudar teologia e tive acesso a grandes missionários. E o meu coração se encharcava de esperança quando eu lia Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, Oswald Smith, o homem que virou o mundo de cabeça para baixo em missões, Charles Murray McCheyne, o homem que disse: eu tenho uma mensagem, um cavalo. E no final da vida ele disse: eu matei o cavalo, eu deixei o cavalo para trás. Eu cheguei no final da vida só com a mensagem. Jonathan Edwards, David Brenner, John Hyder, homens que pregaram o evangelho no mundo, homens que viraram o mundo de cabeça para baixo. William Carey. Li aqueles livros e meu coração encheu de esperança de um dia ver a Igreja Adventista da Promessa entrando na Ásia, na África, na Oceania, na Europa, nas Américas. O clamor por Camboja, Filipinas, esses livros de missões que nos levavam a sonhar com a grande igreja, e de repente, por misericórdia, Deus diz: você vai presidir a promessa de 2020 a 2023. Então nós estamos aqui, e esses sonhos são revisitados. E eu queria que você sonhasse com a gente, nessa semana, nesses dias, neste ano, nesses 3 anos e meio que restam de administração na diretoria geral, que a gente possa sonhar com uma grande igreja, uma igreja forte. Lá do Amazonas de Roraima, onde nós temos o pastor Marcelo, que tem nos ajudado lá como superintendente, não temos recursos, mas os recursos seguem os sonhos. Os recursos seguem os sonhos. Lá embaixo do mapa do Brasil, lá onde está o pastor Edilson, lá no Rio Grande do Sul, não temos recursos, mas os recursos seguem o sonho. Lá do outro lado, onde está o pastor Hamilton, lá em Rondônia e no Acre, não temos recursos, mas os recursos seguem o sonho. Lá do outro lado do mapa, lá no Ceará, onde está o pastor Altemir, não temos recursos, mas os recursos seguem os sonhos. E eu gostaria que você sonhasse com a gente, a igreja dos sonhos, uma igreja que alcança o mundo no poder do Espírito de Deus. Eu gostaria de terminar com uma música, com louvor, essa live de hoje. Sonhe com a gente os grandes sonhos que Deus tem. Eu gostaria que no momento em que o Fabinho vai cantar, o David vai tocar, eu gostaria que você olhasse aos pés da cruz. Você vai olhar para Jerusalém hoje. Fora de Jerusalém tem uma cruz. Nessa cruz tem um homem. Nessa cruz tem Jesus de Nazaré. E o dia que ele morreu lá, nascia uma igreja poderosa, uma igreja cristã poderosa, e tudo faz sentido nele. Tudo faz sentido na cruz. Quando o Fabinho estiver cantando, eu gostaria que você começasse a sonhar que esse Jesus vai alcançar os confins da terra, mas pode alcançar o bairro onde você está, mas pode alcançar o seu vizinho, mas pode alcançar o seu parente, mas pode alcançar pessoas distantes. Nós vamos sonhar os grandes sonhos de Deus para essa igreja, e Deus te chama nesta noite para sonhar os grandes sonhos para a Igreja Adventista da Promessa. Eu não estou sozinho nesta igreja, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, ainda tem 75.000 Adventistas da Promessa, e mais 8.000 no mundo, 82.000 Adventistas da Promessa, que ainda sonham com uma grande igreja. Eu quero terminar essa live assim, sonhando com uma grande igreja para a glória de Deus, porque lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: e clamavam com grande voz: salvação pertence ao nosso Deus, e ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Porque lá no versículo 9 diz: depois disto olhei e vi uma grande multidão. A Igreja Adventista da Promessa, ela pregará o Evangelho e vai salvar, por graça e misericórdia de Deus,
uma grande multidão. Pessoas subirão a encontrar com Jesus nos ares, porque hoje nós sonhamos juntos os grandes sonhos de Deus para esta igreja. Vamos ouvir o louvor, vamos cantar o louvor e vamos sonhar com esta grande igreja, e teremos uma grande igreja para a glória de Deus. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante me prostrarei. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, sua graça me alcançou.